Olá, seja bem-vindo a mais uma análise sobre o mercado Forex. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Castro, trader profissional, criador do curso de graduação em mercados financeiros globais da Unitrader e da Axis Invest Educação Financeira. E no final desse vídeo eu vou estar apresentando o nosso site, com todo o conteúdo, com informações importantes aí sobre o mercado financeiro. Vamos à nossa análise da semana. Vamos então à análise de abertura para a semana de 6 de julho de 2015, iniciando pelo mini índice Brasil. O preço encontra-se testando novamente essa região de suporte em torno de 52.800, onde nós temos aqui a retração do ponto B, do nosso padrão harmônico X, A, B, C, D. Então o preço está testando. Quando ele faz o teste, o primeiro alvo normalmente é essa região do ponto B e o segundo alvo é a região do ponto AC. Perfeito? Então o mercado está testando, fez já um teste no passado, fez uma correção e agora testando novamente, e vamos analisar o preço. O último pregão nós tivemos um candle com força dos vendedores, mostrando força dos vendedores e batendo, quase tocando aí na região de 52.800. Então para a próxima semana que nós podemos aguardar ou um candle de rejeição, sinalizando que essa região novamente vai ser respeitada como um suporte, ou rompimento e buscando aí a continuidade da reversão desse padrão. Foi um 786. 786, quando nós temos um 786, essa extensão, nós temos um padrão Gartner, um padrão harmônico chamado Gartner, que sinaliza uma reversão a partir desse ponto. E foi o que aconteceu, e agora o mercado está testando esse nível de suporte que a gente vai ficar aguardando, então, que nós podemos aguardar ou um repique ou um candle de rejeição no mesmo gráfico diário ou em períodos menores, para quem é um pouco mais agressivo, ou buscando um repique ou o rompimento, dando continuidade nesse movimento baixista que nós podemos traçar. Seria um alvo interessante, caso o mercado rompa, um padrão ABCD, dando continuidade aí. Deixa eu deixar traçado aqui, caso o mercado romper. Então nós temos um alvo importante para o mini índice. O Dow Jones. Nós temos uma tendência de alta bem definida, que nós estamos no gráfico semanal, topos e fundos mais altos, até que chegou a algumas semanas, fez um topo duplo. O mercado fez esse topo duplo e está testando um nível de suporte. Nós podemos traçar agora, deixado aí pelo preço, já um bom período aí passado, onde ele testou, foi um teste de suporte em torno de 17.400, 17.500, é um número importante. E o gráfico diário, nós podemos analisar o preço. Houve uma abertura do gap a semana passada, nós tivemos esse gap aí que não foi fechado. E o candle do dia 29/6, ele está engolfando já 1, 2, 3, 4 candles. Então nós temos esse engolfo, pegando a sua máxima e a sua mínima. Okay? Durante a abertura da semana aí, ocorra um rompimento entre segunda e terça-feira dessa mínima, desse engolfo, pode sinalizar aí para a semana uma boa correção, a maior correção do índice Dow Jones aí para a semana, possibilitando aí traders na ponta vendedora. Aqui nós podemos traçar alguns suportes importantes. Perfeito. E alguns pares de moeda. Euro GBP. Gráfico semanal, nós temos essa tendência de baixa bem definida também, porém na semana nós podemos observar já esse pierce, esse padrão de candlestick pelo gráfico semanal. No gráfico diário nós temos esse candle mostrando uma entrada de força compradora, houve a abertura do gap na semana e o fechamento, e superou
superou aí 1, 2, 3, quase 4 dias aí esse candle. Houve uma correção do movimento. Importante a gente observar que nessa correção não foi perdido 50% do preço do candle desse Marubozu aí mostrando a entrada dos compradores. Isso sinaliza algo otimista, né? E que nós podemos sinalizar então o rompimento desse nível de 71.400. Deixar um número redondo aqui. 71.400. A superação disso no início da semana aí, nós podemos ter alvos na ponta compradora aí, possibilitando trades na ponta compradora. GBP-USD. GBP-USD, expectativa era de baixa nessa semana. Houve aqui um nível que foi perdido, que era um nível de suporte. O mercado perdeu e nós tínhamos um alvo que foi esse ponto aqui, esse nível de suporte. E o mercado está exatamente testando ele, porém com candles de força, mostrando força vendedora aí, tomando partido do par GBP-USD. Vamos traçar aqui essa LTA, gráfico diário dessa última perna, essa última correção. Na verdade nós temos esse movimento de baixa e essa é uma correção deste movimento. E nós podemos traçar aqui uma retração, bateu exatamente em 50%, o mercado testou essa região de 50%, a retração de FIBO, e não se conseguiu segurar, não teve força suficiente para uma continuidade até mesmo o nível de 61. Então a expectativa aí para a próxima semana é o preço vir testar essas regiões de suporte, né? Força vendedora está predominando, então a expectativa de baixa. Aqui nós podemos traçar alguns pontos aí, perdendo esses níveis de suporte aí que nós traçamos acima, são os próximos pontos aí que nós temos, pelo menos pelo gráfico diário, o preço vir testar. Euroaud. Euroaud nós tivemos um padrãozinho, né, que fechou também. Vamos ver qual foi o padrão aqui, acho que foi um 886. Perfeito, foi um 886, foi um bate que fechou. Houve a retração, que é o alvo inicial até o ponto B, né? Nosso alvo é o ponto B, e houve esse teste no ponto B e o mercado não fez a sua correção até o fim do padrão, pelo menos até o momento. Possivelmente ele pode estar fazendo aí movimentos altistas para buscar novos padrões, aí, novas extensões. E o preço agora mostrou no último pregão essa entrada dos compradores, força dos compradores. E aqui nós temos um topo, tá? Esse topo aqui formando esse nível de resistência, e a superação desse nível aí, a gente pode ter o teste, vir fazer o teste de novos topos aqui no gráfico diário, que é um movimento altista aí, caso ocorra. Ou o mercado também ele pode sentir, né, esse nível de resistência e na segunda-feira ou terça-feira fazer um candle, deixar um candle de rejeição, seria uma ótima oportunidade também de estar buscando na ponta vendedora aí, desde que o mercado deixe um sinal de fraqueza do preço, que ele não vai conseguir superar ou fazer novas máximas. E por fim o Euro-USD. Euro-USD, né, o par euro está tendo bastante volatilidade, aí, teve uma boa volatilidade na última semana, abriu com um grande gap, fechou o gap com um candle de força, mas o que chama atenção, diferente do outro par aí que contém o euro que nós analisamos, foi perdido os 50% esse candle de força. Esse Marubozu ele perdeu, né, ele perdeu seus 50%, foi perdido 50%. Então, sinalizando uma bela indecisão do mercado. Nós sabemos que no domingo aí nós vamos ter decisões na Grécia, que vai ter
um peso significativo na movimentação para a próxima semana, ou de alta ou de baixa. Então, qualquer análise técnica aqui, qualquer tipo de previsão através da análise técnica pode se tornar furada aí com essa base fundamentalista, ou otimismo ou pessimismo dos operadores, ok? Nós temos o que nós podemos traçar aqui, ó. Nós temos esse nível de suporte, aí o preço já preso aí para o gráfico diário dentro dessa região. Pessimismo, né? O mercado abrindo aí negativo, nós podemos ter assim, esse teste desse fundo, ok? Vou fazer um reteste aí. No caso o preço, o mercado saia, né? A parte fundamentalista é positiva para o euro, a decisão da Grécia, nós podemos ter movimentos altistas e nós temos um belo de um alvo aí até esse nível importante de resistência, que é 1.14.500, que aqui vai também um ponto de decisão para o euro voltar a sua retomada, voltar não, mas sim mudar essa trajetória de baixa, que nós estamos numa trajetória de baixa, e uma retomada do movimento altista. Essa expectativa então de movimentação para alguns pares para a próxima semana. E aqui está a apresentação do nosso site, axsystem.com.br/financeira, em quem somos, um pouco mais sobre nós, diferenciais, né, falando um pouco sobre a nossa escola de traders. Em cursos, nós temos então a metodologia que nós utilizamos, é a programação dos 9 módulos do curso em Graduação em Mercados Financeiros Globais, né, todas as informações necessárias sobre o curso. Em contato, nós temos então no e-mail, que você pode estar mandando alguma dúvida ou informação, ou entrando via Skype, né, axsystem_invest. No nosso site unitrader.pro.br, você pode estar interagindo, mandando alguma dúvida, informação sobre o mercado que eu vou estar respondendo. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.